Oi, turma! É muito bom estar com vocês em nossa última aula da disciplina Políticas Públicas e Sociedade, do curso de Bacharelado em Administração Pública. Desde já, agradeço a todos pela atenção e vontade de aprender. Tenho certeza que toda a equipe do IFNMG está fazendo o possível para garantir a vocês uma educação superior de qualidade. Na aula de hoje, abordaremos sobre as políticas públicas, teorias e métodos de análise. Temos por missão diferenciar análise política de análise de políticas públicas, indicar os modelos teóricos que influenciam a análise de políticas públicas, apresentar características resumidas de cada modelo de análise, explicar a nova gestão pública e indicar como se forma uma agenda de políticas públicas. Quando falamos em políticas públicas, não há um consenso conceitual. Assim sendo, existem diversas abordagens explicativas e modelos variados de análise. Essas são algumas das definições clássicas na literatura que trata sobre políticas públicas. Para David Wilson, as políticas públicas são a alocação autorizada de valores para toda a sociedade. Abraham Campbell e Harold Laswell afirmam que políticas públicas são programas que projetam objetivos, valores e práticas. Karl Friedrich entende que o conceito de políticas públicas implica em objetivos ou propósitos. E Thomas Dyer afirma que tais políticas são o que quer que os governos escolham fazer ou não fazer, uma vez que, para ele, a não atuação dos governos também tem grande impacto sobre as sociedades. Um fato importante é que a partir dos anos 90, com a crescente participação de grupos sociais organizados nos processos de decisão, implementação e gestão de políticas públicas, essas passaram a ser entendidas não mais como prerrogativa exclusiva do Estado. Segundo esta nova concepção, para caracterizar uma política como pública, não importa que instituições ou atores lhe dão origem, mas a quem se destina. São consideradas políticas públicas, então, as medidas que atuam sobre o espaço público, gerando ou não bens públicos. A consolidação do campo das políticas públicas como atividade prática e como objeto de reflexão está associada ao crescimento da intervenção do Estado na economia, bem como em outros domínios da vida social, ocorrida fortemente após a Segunda Grande Guerra Mundial, particularmente na Europa e nos Estados Unidos. O esforço de reconstrução, demandado sobretudo na Europa, ao lado da falência da ideia de mercado autorregulável e da afirmação da teoria econômica keynesiana, estimulou governos e instituições multilaterais a buscarem resolver problemas ou alterarem situações sociais consideradas inadequadas ou insatisfatórias. Para tanto, conhecimento e planejamento foram os instrumentos utilizados. Era preciso reunir informações detalhadas sobre o estado de coisas e programar ações no tempo que produzissem efeitos desejáveis. Neste sentido, o desenvolvimento das ciências naturais e de disciplinas como a engenharia, a economia e depois a administração, a sociologia e a psicologia foram imprescindíveis para a formulação de políticas públicas. Paralelamente ao desenvolvimento das políticas públicas enquanto aí atividades práticas, até então quase que privativas dos governos, emerge um campo de reflexão conceitual e teórico acerca delas, no qual se insere uma extensa linhagem de estudiosos, de origem acadêmicas aí diversas, que passam a produzir explicações e formular modelos que tentam dar conta de como as políticas públicas transformam-se de ideias em ações e resultados, onde surgem as ideias, como elas ganham apoio político e legitimidade e também como e por que determinados resultados nem sempre refletem as ideias e intenções contidos ou contidas nas políticas. Emerge assim o campo da análise de políticas públicas, a qual não deve ser confundida com a análise política,
que se aplica a um conjunto mais amplo de fenômenos políticos, eleições, partidos, instituições políticas, correlações de forças entre grupos e entre outros que estão aí dentro do campo da análise política. A análise de políticas públicas focaliza especificamente aquelas atividades praticadas, oriundas ou não, de governos voltadas ao espaço público. A análise de políticas públicas pertence ao campo da ciência política, possuindo, contudo, este foco bem preciso. Tal como outras disciplinas científicas, a ciência política desenvolveu diversos modelos conceituais para análises dos fenômenos políticos. Trataremos destes modelos na nossa próxima videoaula. Aguardo vocês para darmos sequência. Um forte abraço!